Olá pessoal, bom dia. Estamos iniciando nossa aula de geometria hoje aqui, hein, pessoal? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre trigonometria, né? Nós vamos começar a falar sobre razões trigonométricas. Quando se fala em razão, eu estou falando de uma divisão, certo? Então toda vez que eu estiver me relacionando a uma razão, eu estou me referindo a uma divisão, tá? Então, o que acontece? O que a gente vai estudar hoje, vocês vão encontrar na página 206 do livro de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Razões trigonométricas no triângulo retângulo, né? Vamos considerar que nós temos esse triângulo aqui, o triângulo ABC, tá? O que vai ser o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquele triângulo cujo um ângulo interno ele mede 90 graus. No caso, esse ângulo aqui, olha, ele mede 90 graus. Já que eu estou trabalhando com um triângulo retângulo, eu posso ter algumas razões trigonométricas, certo? Que essas razões serão seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente. Essas são as três razões trigonométricas que a gente utiliza quando a gente vai estudar razões trigonométricas, tá? Então, o que a gente precisa primeiro hoje ficar atento? Saber identificar a hipotenusa, certo? E os catetos, tá? Primeira coisa que vocês têm que fazer é identificar a hipotenusa. A hipotenusa vai ser aquele lado que tiver oposto ao ângulo reto. No caso aqui, a hipotenusa aqui é essa aqui, olha. Isso aqui é a hipotenusa. Porque está oposto ao ângulo reto. Certo? E os outros lados a gente chama de catetos. Pronto. Né? Ah, professor, eu tenho dificuldade para identificar a hipotenusa. É só você ver os dois lados que se unem, que formam um ângulo reto. Os dois lados que se unem, que formam um ângulo reto, eles vão ser os catetos. E o lado que não se une para formar o ângulo reto, ele vai ser a hipotenusa. Né? É o outro jeito para poder pegar e identificar a hipotenusa. A dificuldade é identificar a hipotenusa. Identificou a hipotenusa, o que vai acontecer? Os outros lados serão catetos. Tá bom? Então vamos lá, continuando aí. Agora nós vamos ver a nossa primeira razão trigonométrica, que é o seno de um ângulo agudo. Né? Não existe seno de um ângulo reto. Porque, se não me engano, o seno de um ângulo reto vai ser zero. Tá? Eu vou pegar, vou dar uma confirmadinha e falo com vocês. Então vamos conhecer agora o seno de um ângulo agudo. Aí vamos lá. Aí temos aqui, olha, o nosso triângulo retângulo, o ângulo A, certo? Que é o ângulo reto. Oposto a ele nós temos a hipotenusa. E os outros lados são chamados de catetos. Então aqui, ó, nós temos três ângulos. Nós temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Vamos dar nome a este ângulo aqui. Aqui eu vou chamar de ângulo beta. E aqui eu vou chamar de ângulo alfa. Tá bom? Beleza. Eu preciso agora entender, gente, o que vem ser cateto oposto e o que vem ser cateto adjacente. Ok? Cateto oposto. Quando se fala em cateto oposto, é aquele lado que se opõe ao ângulo propriamente dito, aquele ângulo que você está trabalhando. E o que vem ser o cateto adjacente? É aquele lado que vai estar coladão com esse ângulo. Certo? Cateto oposto se opõe a esse ângulo. E cateto adjacente, ele vai estar coladão com esse ângulo. Ok? Então vamos lá. Nós temos o ângulo alfa. Certo? Então quem se opõe ao ângulo alfa? É esse cateto aqui. Certo? Então aqui eu vou chamar do lado C, tá?
Aqui eu vou chamar de lado A, mede A, e esse lado aqui mede B. É a medida dos lados. Esse lado mede A, esse lado mede C e esse lado mede B. Ok? Então vamos lá, nós temos o ângulo alfa, tá? Quem se opõe a ele, está de frente para ele, vamos dizer que está refletindo a ele, é o lado C. Certo? Então o lado C, em relação a alfa, ele é cateto oposto, porque ele está se opondo a este lado aqui. Tá? Este lado está se opondo ao ângulo alfa. Beleza? E esse outro ângulo aqui, esse outro lado aqui, olha. Né? Ele está coladão com o vértice C. Né? Porque o ângulo está sendo formado aqui. Se ele está coladão ao vértice C, significa o quê? Que este cateto aqui, ele é cateto adjacente ao ângulo alfa. Continuando aí. Aí nós temos aqui, gente, o ângulo beta. Qual é o lado que se opõe a ele, que está de frente para ele? É o lado B. Certo? E quem é que está coladão com este ângulo aqui? Ligando que a hipotenusa a esse vértice aqui. É o lado C. Então, o lado C, ele é cateto adjacente ao ângulo beta. E o lado B, ele é o quê? Cateto oposto ao ângulo beta. A hipotenusa vai ser a mesma para ambos os ângulos. Tá? Não tem diferença nenhuma. E o ângulo reto, a gente não trabalha com ângulo reto. Quando a gente fala sobre razões trigonométricas, a gente utiliza essas razões apenas para ângulo agudo, tá ok? Então, continuando aqui, pessoal. Então, eu preciso saber como é que eu faço para calcular o seno, tá? Então, gente, para calcular o seno, eu tenho que ter em mente que eu sempre vou trabalhar com uma constante. Ou seja, independente das medidas dos lados, né? Independente da medida do cateto, da hipotenusa, independentemente da medida dos catetos, o que vai acontecer? O seno, ele sempre vai ter o mesmo valor. Porque quem vai mandar, quem vai comandar, vai ser a abertura do ângulo. É a abertura do ângulo que vai comandar. Certo? Então, quando se fala em seno, cosseno e tangente, nós vamos ter os valores aqui dos lados. Certo? Só que aí a gente vai trabalhar em cima do ângulo. Né? Em cima da abertura. Então, sempre vai ser isso. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Você quer encontrar a medida do lado, a medida do seno, você sempre vai utilizar cateto oposto sobre a hipotenusa. Né? Qualquer seno que você for calcular, você sempre vai utilizar essa forma. Essa é a nossa constante aqui, quando a gente fala de seno. Sempre vai ser o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Coloquei abreviada aqui, olha. CO, cateto oposto. H, hipotenusa. Né? Suponha que você queira calcular o seno de beta. Certo? Vai ser o cateto oposto. O ângulo beta tá aqui. Quem se opõe a ele? O lado B. Então você coloca B sobre a hipotenusa. A hipotenusa vai ser a mesma em todas elas. Ah. Certo? Aí você quer achar agora, eu vou colocar de vermelho para indicar o ângulo alfa, o seno de alfa. Quem se opõe ao alfa? C. Sobre a hipotenusa, que é A. Pronto. Certo? Você calculou o seno de B, de beta, e o seno de alfa. Só isso. Agora para você calcular o cosseno. Como é que você faz para calcular o cosseno? Vamos lá. A gente já viu, né? O seno.
Então o cosseno, já está tudo anotado aqui, olha. Hipotenusa, cateto, cateto. Para calcular o seno, né? Para calcular o cosseno, desculpa, que o seno a gente já calculou, vai ser o quê? Cateto adjacente, ou seja, aquele lado que vai estar coladão com o ângulo propriamente dito. Então vamos lá. Aqui é alfa e aqui é beta. Né? Para você calcular o cosseno, que trabalhamos como abreviação como cos, vai ser igual. Agora mudou, não é mais cateto oposto, vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Essa é a nossa constante. Sempre vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ok? Então aí, como é que a gente vai calcular isso aqui, rapaziada? Vamos lá. Você quer calcular o seno de alfa. O seno de alfa a gente já fez. O cosseno de alfa vai ser cateto adjacente. Adjacente é o que vai estar coladão com esse ângulo. É o lado que vai estar coladão com esse ângulo. Vamos aqui chamar aqui de B, aqui de C e aqui de A. Vamos lá. O cosseno de alfa, cateto adjacente. Quem está coladão com esse ângulo? Esse lado aqui, esse cateto. Tá? Então vai ser B sobre a hipotenusa, que é o A. Agora, você quer calcular o cosseno de beta. Certo? Coloquei de preto aqui porque aqui está preto. Vai ser cateto adjacente. Quem é que está coladão com ele? Lado C. Sobre a hipotenusa, que é o lado A. Pronto. Calculamos o seno e o cosseno dos ângulos agudos. Agora vamos ver a tangente. Antes de eu ir para a tangente, vou fazer uma pequena observação aqui. Eu não sei se vocês observaram que o oposto de um é o adjacente do outro. O oposto de um é o adjacente do outro. O adjacente de um é o oposto do outro. Então, o que vai acontecer? Nas razões vai ser tudo o quê? Inverso aqui, olha. O seno de um ângulo será o cosseno do outro. O seno de um será o cosseno do outro ângulo. Ou seja, eles invertem. Se você achou o seno do B, o seno do B, ele vai ser, sabe o quê? O cosseno de A. Se você achou o seno de A, ele vai ser o cosseno de B, certo? Ou seja, um será diferente do outro. Um é o contrário do outro, tá? Então, vocês guardam isso. Se você achou o seno de um ângulo, ele será o cosseno do outro ângulo agudo. O seno desse ângulo será o cosseno do outro, tá? Não sei se você observou. Seno de beta, ele é o cosseno de alfa. Seno de alfa, ele é o cosseno de beta. Certo? Ou seja, um é diferente do outro. O seno desse é o cosseno desse. Certo? O seno desse é o cosseno desse. Tá? Tá bem para você ver, olha. Esse aqui igualzinho. Só que um é seno de beta e o outro é cosseno de alfa. Aqui, olha, ó, esse é igualzinho a esse, sendo que esse é o seno de alfa e esse aqui é o cosseno de beta. Ok? Então vamos lá ver agora a nossa tangente. Aí observa aqui, gente, ó.
Um é o inverso do outro, certo? O seno desse é o cosseno do outro. O seno desse é o cosseno do outro. Sempre um vai ser o inverso do outro. O seno de beta é o cosseno de alfa, certo? O seno de alfa é o cosseno de beta. Por que isso? Porque a adjacente de um é o oposto do outro. O oposto de um é o adjacente do outro. Por isso que eles trocam aí. O seno de um é o cosseno de outro. O seno de um, o cosseno do outro. Tá? Aí agora você quer calcular a tangente desses ângulos aqui. A tangente tem como abreviação TG, certo? Que para calcular a tangente vai ser sempre o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá ok? Então vamos lá, você quer calcular a tangente de alfa. A tangente de alfa vai ser igual ao quê? Cateto oposto, que é C, sobre cateto adjacente, que é B. Né? Agora você quer calcular a tangente de beta. A tangente de beta vai ser cateto oposto, que é B, e cateto adjacente, que é C. Nesse aqui, o que vai acontecer? Qual é a relação desses dois aqui? Um é o inverso do outro. Achou a tangente de um, inverte que você vai achar a tangente do outro. Tá ok? Então a gente finalizou essa parte aí, né, de seno, cosseno e tangente. Agora nós vamos ver um exercício prático. Então, gente, eu peço vocês para abrir o livro de vocês na página 208, lá no passo a passo. Tá? No passo a passo, da página 200... Não, passo a passo não, desculpa. Um pouquinho antes do passo a passo, no exemplo, na primeira coluna aqui, olha. Esse exemplo aqui, tá? Então vamos lá. Aí lá nós temos o nosso triângulo ABC. Desculpa aqui, vou trocar aqui a ordem. A, B, C. E nós temos a medida 3, 4 e 5, tá? E aí ele está falando assim, no triângulo abaixo, vamos calcular o seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. O ângulo alfa que ele está destacando é esse aqui, né? Ele quer que a gente calcule o seno, o cosseno e a tangente. Então vamos lá. Primeiro nós vamos calcular o seno de alfa. Quando fala em seno de alfa, é cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? O alfa é esse. Quem se opõe a ele? Esse lado. Esse lado vale quanto? 3. Então você vem aqui, coloca 3 sobre a hipotenusa. Hipotenusa vai ser aquele lado que se opõe ao ângulo reto, que é esse aqui. Certo? Então o lado que se opõe ao ângulo reto é o 5. Beleza, achou. A razão, o seno de alfa vai ser 3/5. Ok? Continuando aí. Agora ele quer que eu calcule o cosseno de alfa. O cosseno de alfa vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? Ou seja, aquele lado que está coladão com esse ângulo. A gente sabe que esse é a hipotenusa, tá? Então a gente já escreve aqui, olha, hipotenusa. Pronto. Quem está coladão com esse ângulo? Esse lado aqui. Então esse lado mede quanto? 4. Então eu venho aqui e coloco, olha, 4. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 5. Pronto. Determinei o cosseno de alfa. Agora, para finalizar, ele quer que eu determine a tangente de alfa. A tangente é cateto oposto
sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto, que se opõe a ele? 3. E o cateto adjacente, que está coladão com ele, é 4. Pronto. Por exemplo, já achei. 3 quartos. Ok? Então aí, nós conseguimos pegar o quê? Ver a tangente, cosseno, seno, cosseno e tangente desse ângulo agudo. Ok? Agora, continuando aí, pessoal. Agora nós vamos ver algumas razões trigonométricas de alguns ângulos notáveis. O que são esses ângulos notáveis? Esses ângulos notáveis são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Esses são os mais usuais. Então, normalmente, esses 3 ângulos agudos que eu acabei de falar para vocês, eles são os mais utilizados, certo? Daí, então, você precisa saber, né, de cor e salteado, todos esses ângulos aí, esses ângulos notáveis. Então, é justamente sobre isso que nós vamos falar agora, sobre esses ângulos notáveis. Para você achar a medida desses ângulos notáveis, você utiliza uma tabelinha que você tem que saber, tá ok? Eu vou colocar a tabelinha e já volto já para dar continuidade à nossa aula. Vamos lá, gente. Então, nós precisamos completar esta tabela, tá? Então, tem uma musiquinha, né, que é utilizado muito, que a gente escuta muito no final do ano, tá? Só que nós vamos fazer uma pequena adaptação, né, dessa musiquinha. Ela é assim, olha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, certo? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, certo? A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Certo? Então, você gravando essa música, vocês conseguem, né, fazer essa tabelinha aqui, né? Então, isso aqui vocês têm que ter em mente, né? Viu o ângulo de 30 graus, você já tem que saber o seno, cosseno e tangente. Você viu o ângulo de 45 graus, você tem que saber o seno, cosseno e a tangente. Você viu o ângulo de 60 graus, você tem que saber o seno, o cosseno e a tangente. Que vai ter situações em que ele vai te dar, né? O que ele vai te dar as medidas, né? Vai te dar um valor desconhecido e você vai ter que saber o seno e cosseno e a tangente desses ângulos notáveis, tá? Então, olha só. De uma forma mais dinâmica, a gente agora, já que completou a tabela, a gente vai cantar, olha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Foi? Né? De novo, que eu sou chato. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto. Né? Então, esses são os nossos ângulos notáveis. Isso aqui, olha, como eu sempre costumo dizer para vocês, é importante pra caramba. Tá bom? Então, vamos ver um exemplo aí, utilizando os ângulos notáveis para a gente fechar nossa aula de hoje.
Aí agora eu vou precisar que vocês estejam com o livro de vocês, tá? Então vocês vão lá no livro de vocês, na página 208, no passo a passo. Nós temos assim na questão número 1. O triângulo ABC é retângulo em A. Se o seno do ângulo B... Então vamos lá. Ele está falando que o seno do ângulo B é igual a 0,8. Como dado, tá? Qual o valor da tangente do ângulo C? Beleza. Ele quer saber o valor da tangente do ângulo C. Então, vamos lá, analisando aqui os fatos, gente. Se ele está dizendo que o seno de B é igual a 0,8, a gente sabe que 0,8 ele é igual a 8 décimos. Certo? Então, você tem 8 décimos aqui. 8 décimos dá para você simplificar por 2. Então, você vem aqui, simplifica por 2. Que aí você vai ter 4 décimos, 4 quintos. Certo? Então, vamos lá. Se eu tenho 4 quintos, certo? O que eu posso fazer aqui, gente? Eu sei que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Não é isso? O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vamos lá no ângulo B. Quem é o cateto oposto a ele? É aqui, olha. Então, esse lado, ele vale 4. Quem é a hipotenusa? Esse aqui. Então, esse lado vale 5. Tá? Aqui, gente, olha, se você observar, nós temos isso aqui, olha. 4, 5. Né? 2 números consecutivos. Se são 2 números consecutivos, a hipotenusa sempre vai ser o maior lado. Se esses dois são consecutivos, automaticamente eu quero saber quem é o antecessor de 4, que é 3. Né? Quando isso acontece, você nem precisa fazer cálculo. Você já achou esse lado aqui, que mede 3. Quando isso acontece, nós temos um triângulo que a gente chama de triângulo pitagônico. Então, toda vez que você tiver isso aqui, 2 números consecutivos, né? O terceiro lado, se for cateto, ele vai ser o antecessor, certo? Do cateto. Se você tiver os 2 catetos e eles forem consecutivos, um número após o outro, a hipotenusa será o consecutivo do maior lado, do maior cateto, tá? Aí, suponha que você não sabia disso. Aí você vai ter que encontrar o valor do lado C. Daí, então, nós aplicamos o Teorema de Pitágoras. Para calcular o Teorema de Pitágoras, você tem que lembrar que o Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa você sabe que é 5, então você vai ter 5 ao quadrado igual um desses catetos. Ó, o B, 4. 4 ao quadrado mais C ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Igual 16 ao quadrado, dá 4 ao quadrado dá 16. Então você vai ter C ao quadrado igual a 25 menos 16. C ao quadrado igual a 9. C é a raiz quadrada de 9. C é igual a 3. Então aqui, ó, tinha falado que esse lado valia 3. Já tem as medidas dos catetos e já tem a medida da hipotenusa. Aí agora, ele quer que eu encontre a tangente de C. Para eu calcular a tangente de C vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de C vai ser o quê? Quem é o cateto oposto ao ângulo C? 3. Cateto adjacente ao ângulo C, esse lado aqui, que mede 4. Pronto. A tangente de C é 3/4. Pronto. Acabamos aí a nossa aula de hoje.
Espero aí, olha, aguardo que vocês respondam todos os exercícios aí. Lembrando que amanhã eu postarei a correção lá no nosso grupo lá do WhatsApp lá para vocês responderem. Tenham todos aí uma boa semana e nos vemos amanhã para a correção dos nossos exercícios dessa semana. Valeu, um abraço!